Eu vou pegar uma Entenda saída, daqui a pouco eu volto. Vai lá, pega a sua Porra, saída. Ladino. Entenda filmes de uma vez Cara, por todas. só Sempre tem a gente canalha. fica nessa busca. Que inferno. Sempre a gente fica nessa busca, tem jeito. It is as if here we pass from God as neutral creator to God in his unbearable divine rage. What's the film about? What's it really about? The film is the thing. Anyone else have a theory about what it could be? Film should stand on its own, and there should be nothing added, nothing subtracted. I'm not going to say what it is. Eu tô lendo este livro aqui do Quentin Tarantino, é o primeiro livro dele de não ficção. E aqui ele fala sobre cinema, ele faz análise de vários filmes. É bem interessante, talvez eu até faça um vídeo sobre ele quando eu terminar de ler. Tá bom. Mas todas as vezes que eu leio um livro, um artigo, assisto um vídeo no YouTube de alguém fazendo uma análise profunda de algum filme, de alguma obra literária... Jurandir um híbrido, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu me pergunto, será que faz algum sentido isso que a pessoa está falando? Será que todos esses simbolismos e significados que a pessoa extraiu daquela obra realmente existem? Ou é só encheção de linguiça? Vamos lá, porra. São 20 minutos. Do filme Bastardos Inglórios. Essa é uma das melhores cenas do filme. E aqui a gente tem esse oficial alemão que tá brincando um jogo de adivinhação com os outros personagens. Na testa dele tá o nome King Kong. Mas olha qual é a interpretação dele. Aus dem Urwald nach Amerika kam. Fuhr ich da mit dem Schiff? Ja. Geschah die Reise gegen meinen Willen? Ja. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten. Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt. Ja. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Esse oficial claramente achava que a história do King Kong era uma espécie de alegoria para simbolizar a ida dos escravos que foram Não. Porra, nossa, muito duro, papo reto. Caralho. Eu não vou nem apontar o exemplo que ele decidiu traçar, mas... Só que a gente pula. De navio para os Estados Unidos e exibidos e tudo mais. E isso até parece fazer sentido, porque muitos pontos dessa história se encaixam, mas não passa de teoria da conspiração, porque os criadores do filme King Kong já deixaram muito claro que eles em nenhum momento pensaram nesse tipo de comparação. Não é possível. Me recuso. Teoria da conspiração. Em 2024, o que o autor diz é lei. Bom, ele cita partes da Bíblia, né? É o que eu espero mesmo. Com todo respeito. Ele fala de exegese, pô. É incrível como, apesar de algumas coisas fazerem sentido, elas na verdade só são abobrinhas. Em alguns casos, esse tipo de interpretação é mais clara, como por exemplo, no Planeta dos Macacos. O filme é baseado no livro do autor francês Pierre Boulle. O maior problema de Fati, segundo o Caton. E a questão racial era um tema sobre o qual ele escrevia. Então todos acabaram associando o filme a uma analogia de uma espécie de sociedade distópica onde uma espécie domina sobre a outra para libertar, mas no final acaba se oprimindo também uns aos outros. O louco é que, pra mim, essa é uma história política semelhante ao livro Revolução dos Bichos, onde os oprimidos se tornam opressores. Não é mentira. Não, qual é? Gente, porra, para de mandar essa porra aqui, velho. Muito duro, papo reto, caralho. E ele fala com a vozinha calma dele. Porra, esse mano, abençoado. que isso, velho? Viu só, eu usei a expressão pra mim. E aí surge a pergunta: o significado de uma obra depende daquilo que eu acho que ela significa? Sim. Ou depende daquilo que o escritor queria que ela significasse? E existe todo um debate no mundo acadêmico sobre isso, sobre realmente como nós devemos interpretar as coisas. Mas pra gente conseguir, sempre quando a gente trabalha com qualquer texto, imagem, vídeo, a gente utiliza uma ferramenta, ou conjunto de ferramentas para conseguir interpretar. E o nome que se dá a isso, ao processo de interpretação, é hermenêutica. Calma. Não. Hermenêutica. Eu não quero encontrar a verdade secreta que tem na obra de ficção, cara. Porra, vai tomar no cu, velho. Eu sei que é uma palavra esquisita, mas hermenêutica nada mais é do que interpretar
textos, imagens, vídeos, capacidade de interpretar, utilizando algumas ferramentas. E existem basicamente duas formas que as pessoas interpretam as coisas. Uma delas é a seguinte: o primeiro grupo defende que as histórias são livres e que cada um tem a liberdade de dar. Mano, Peraí. você não vai pegar toda uma discussão acadêmica de 200 anos e vai separar em duas coisas. Vai. E dentro da hermenêutica já. Vai. Ele vai. Ai, cara. Para elas qualquer significado que essa pessoa quiser, mesmo quando a história não queria dizer nada disso. Veja, por exemplo, essa cena de Tarantino atuando no filme Vem Dormir Comigo. O diretor pediu para ele improvisar a fala dele. Então, ele falou sobre o filme Top Gun. What is Top Gun? Foda-se! Do you think it's a story about a bunch of Que aumenta. Foda-se! Se ele improvisou ou não, tá no filme, porra! Toma no cu. E não é como se o filme fosse apenas Uma que ele cena. tá falando. E só o que ele tá falando. O filme não é só o texto. Muito duro, porra. Qual é o contexto que ele tava. Por que ele falou isso? Qual lugar que ele tá localizado? A gente sai de que lugar e vai pra qual lugar? fighter pilots. It is a story about a man's struggle with his own homosexuality. I'm serious. That is what Top Gun is about, man. They're gay. They represent the gay man. What about Kelly McGillis, right? Kelly McGillis, she's heterosexuality. She's saying no. Go the normal way. Play by the rules. Go the normal way. They don't have sex. He gets. Eu não sei se dizer que a pessoa não entende é o certo, mas é uma visão muito antiga sobre as coisas. The motorcycle drives away. Next scene you see her, she is in the elevator. She is dressed com like S. a guy. She's got the cap on. She's got the aviator glasses. She's wearing the same jacket that the Iceman wears. She is okay. This is how I gotta get this guy. This guy's going towards the gay way. So I gotta bring him back. I gotta bring him back from the gay way. So I'm gonna do that through subterfuge. I'm gonna dress like a man. Obviamente tudo isso é uma grande brincadeira. O Tarantino já falou sobre isso. Ele disse que ele tinha esse costume de fazer como se fossem sets de stand-up, criando teorias da conspiração sobre filmes. Uma Ele tem, teoria da inclusive, uma conspiração, porra. Nem- Muito foda. não- Nem faz sentido. teoria sobre a música Like a Virgin, da Madonna, que ele fala no começo do filme Cães de Aluguel. Uma teoria bem louca, que eu não vou mencionar aqui. Se você quiser saber, vá assistir os primeiros 5 minutos do Cães de Aluguel, que você vai descobrir. Muito Mas o que Tarantino tá fazendo aqui de brincadeira é o que é chamado tecnicamente de exegese. Ai, Jurandir, mais uma palavra difícil, calma. Exegese é uma ferramenta da hermenêutica. Hermenêutica que é você interpretar textos. Uma das ferramentas é a exegese. A exegese é quando você usa errado uma ferramenta, que é quando você coloca significado no texto. Então, ao invés de você tentar descobrir o que é que o autor queria dizer, você diz o que é que ele queria dizer. Você está dando um significado ao invés de entendendo o significado. E tá cheio de crítico e analista. Pô, gente, me desculpa, mas isso aqui é uma. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Quando você tá assistindo. Quando você tá vendo uma obra de arte, você não precisa necessariamente tá tão preocupado assim com exatamente o que o filme original, o texto original queria dizer, cara. Pelo amor de Deus, velho, que porra é essa? É a Bíblia. Cara, exatamente. Então, aí é que eu não quero entrar muito nesse assunto, porque, enfim, é gatilho. Mas essa forma que ele tá dizendo, a forma hermenêutica de aprender as coisas, é a forma que você aprende na faculdade de teologia, que é o quê? Você pega o texto original, aprende a língua antiga para poder chegar ao mais próximo. Mas por quê? Porque você acha que existe uma única verdade verdadeira sobre as coisas. E, pô, isso tá muito superado. Isso tá, porra, completamente superado. Não tem... As pessoas possuem um cara, um americano, num determinado local. Ele faz um filme pensando numa coisa, mas ele não vai afetar a pessoa que tá no Brasil, determinado local, da mesma maneira, com a mesma ideia. Essas pessoas não pensam igual. Elas não tem como chegar no mesmo no pensamento original que o cara tinha. E nem o cara consegue chegar. O cara, já, depois de 10 anos que eu vi esse filme, o cara nem é mais a mesma pessoa. Então aquela pessoa que fez o filme há 10 anos atrás, já é outro cara, já não é a mesma pessoa. Então é uma bobagem, uma bobagem. Se você acredita em verdade superior, enfim, aí cada um tem as suas convicções, tá tudo bem, tudo bem. Você acredita no que você quiser, foda-se. Mas do ponto de vista de você aproveitar algo, aproveitar uma obra, interpretar uma obra, isso é apenas uma coisa engessadora, sabe? Muito, muito bobo.
E não tem dois lados. Porra, enfim, né? Aí o cara tá num caminho cristão aí, enfim, sempre tudo é preto no branco. De filme e de livro que faz isso o tempo todo. Pensa, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Muitos críticos disseram que a história do livro era uma alegoria para a Segunda Guerra Mundial e que Sauron seria o alemão maluco cujo nome não pode ser pronunciado no YouTube. Mas Ele o não é alemão. próprio Tolkien deixou claro que isso não é verdade. O Senhor dos Anéis não é uma analogia para a Segunda Guerra Mundial. Pausa aí. Eu vou cravar. É impossível que o Tolkien, que lutou na Segunda Guerra Mundial, não tenha colocado a experiência dele na Segunda Guerra Mundial nesse livro. É impossível. Porque é só olhar a diferença do Hobbit pra trilogia, porra. É visível como a guerra afetou ele enquanto pessoa. Mesmo que ele não faça pensando em fazer. É impossível. Mas acho que ele lutou na primeira, não? Não, foi na segunda. Eu não sei. Mas enfim, uma experiência de guerra vai afetar de qualquer maneira, né, alguém. Uma coisa... Sim. Foi na primeira, se for na primeira, pior ainda, né? Que a experiência da trincheira dizem que é um negócio mais enlouquecedor que tinha. No gás mostarda? É. Porra. E essa é bem legal. Que tal Matrix? Tem gente que acredita que Matrix é um filme cristão e que Morfeu, Neo e Trinity são a Trindade. Até faz sentido se for pensar, porque Claro, Trinity, Trindade. E esse tipo de coisa acontece por conta das nossas referências. Eu falei disso no vídeo sobre originalidade. Se você ainda não viu, confere que ficou bem legal. Mas todos nós bebemos das mesmas referências. Nós estamos, por exemplo, não é aqui verdade. no Ocidente. O Ocidente Não, mas... A gente não tá no Ocidente também. Ah, mas essa discussão é uma discussão muito nova, né? Eu ainda prefiro dizer que é outro do Ocidente, a gente vai compreender, né? Que, enfim, o Ocidente é Europa, mas enfim... foi muito A gente nem tem uma identidade... Se for pensar desse lado, a gente nem identidade tem, né? Mas enfim, outra história. influenciado pela cultura judaico-cristã. Então é normal que mesmo aqueles que são ateus, que não são religiosos, reflitam de forma inconsciente nos seus personagens características. Mas o Tolkien não. O Tolkien não. Não. O Tolkien não. E nenhum outro diretor também não, porque ele pensou exatamente tudo que ele queria dizer. Você tem que ir lá, sentar do lado dele, perguntar e ler a faixa do diretor pra entender. Sim. Beleza. Que estejam associadas a personagens dessa religião judaico-cristã. E isso é normal. Mas o problema é quando nós, como espectadores, ou como críticos, ou como analistas, queremos forçar alguns significados onde esses significados não se encaixam, simplesmente porque nós estamos enxergando com uma lente. Nós vemos o mundo através dessa lente e achamos que tudo que é feito é baseado de acordo com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente acredita. Beleza. Quer ver um exemplo legal? O filósofo esloveno Slavoj Zizek, acho que é assim que pronuncia, ele ficou famoso por analisar Ah, mano, me desculpa, cara. O Zizek é uma pessoa controversa pra caralho. Mas, porra, tu não leu uma unidade de linha do que o homem escreveu. Me desculpa. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. É um cara muito controverso. A gente meio que ama e odeia. Mas, porra, pelo amor de Deus, cara, vamos lá, vai. Ele vai falar das interpretações de Zizek sobre os filmes. Ah, eu já sei, enfim. filmes Ele usando vai falar que é abobrinha. as teorias marxistas e psicanalíticas para Não beleza. pode. Você não pode fazer uma análise a partir... Claro que não. Não pode. interpretar as histórias. Ou seja, em qualquer filme ele vê questões de luta de classe e em qualquer história ele vê questões de sexualidade e maternidade. Por exemplo, para ele, ele é no filme o Os Pássaros Padrinho da Sarjeta, né? Uhum. Você dito. de Hitchcock, veja só, o ataque inexplicável dos pássaros era uma manifestação da energia incestuosa crua. Manifestação da energia incestuosa crua. Cara, são só pássaros. Beleza. Entendi. Assim, você pode até achar que a interpretação dele é exagerada, mas, pô, você dizer que é só pássaros no filme do Hitchcock é uma brincadeira, né? Pessoas. Pega leve. Então, para os adeptos da exegese, você basicamente pode dar qualquer significado para uma história, porque o que importa é o que ela significou para você. Mas isso é problemático porque a coisa fica muito subjetiva e daí a gente nunca sabe exatamente do que se trata uma história, parecido com o que acontece com a arte contemporânea. Mentira. Não, é mentira. Não, foi mentira. Qual é? Ele não vai bingar tão forte assim em um vídeo só.
Tá maluco. Porra. Pô, mas Volta, é uma- Piscine, volta. Meu Deus, é um desconhecimento absurdo da arte contemporânea. Porra, a arte contemporânea é muito injustiçada. Puta que o pariu, velho. É muito injustiçada. É que, assim, a arte contemporânea ela tem um grande problema. Guerreiro. Que você tem que ter um conhecimento de arte anterior pra compreender onde quer chegar, entendeu? Sim, As mas esse é o coisas. ponto dela, né? Exatamente. Sim. É uma grande luta contra tudo que já foi feito antes, né? É forçar Sim. o limite das coisas, né? Ele não tá preocupado em fazer a Vênus, né? Isso já foi feita, né? Então não precisa fazer de novo. Já tá aí, inclusive. É. Mas pra esses caras não, tem que ficar fazendo toda semana uma Vênus, né? Veja, por exemplo, esse quadro de Botticelli, O Nascimento de Vênus. Essa é uma das mais belas obras do Renascimento. E qual o significado dela? Uma leve pedância. Botticelli retrata aqui um momento mitológico em que Vênus, a deusa romana do amor e da beleza, emerge do mar e chega à É, exatamente. A arte contemporânea veio do éter. costa, nascida inteiramente formada. Esse tema é derivado da mitologia greco-romana e foi inspirado em parte em um poema homérico, bem como pelas metamorfoses de Ovídio. Então, para entender o simbolismo dessa pintura, você precisa ler livros, estudar mitologia, aprender sobre Vênus, Zéfiro, Não precisa, né? Hermes, Flora, ou seja, não é fácil. Todo mundo consegue admirar a beleza dessa obra, mas poucos conseguem realmente entender todo o seu significado. Agora, compara com isso. Ah, caralho do céu, não é possível esse pinico, velho. Caralho, eu não aguento mais esse pinico, essa banana. É o mesmo exemplo sempre. Porra, que inferno. E olha que são talvez os mais fáceis de compreender. Né? Caralho, não, mas o difícil é o da Vênus, que você tem que ler um livro. É. Agora, compara com isso. Você não precisava ler um livro na época, inclusive, porque tava na... O Enfim. cidadão comum, ele tinha que Ler. chegar lá, ver No o Renascimento. quadro e falar, pô, não tô conseguindo entender nada. Aí ele fala assim, toma aqui, ó, esses 50 tomos aqui, e aí depois você volta. Aí quando você voltar, você vai compreender. Aí você fala, realmente. Então, basicamente, para você entender Botticelli, você precisa estudar, e para entender arte contemporânea, você precisa fumar. Eu sei, eu tô sendo muito preconceituoso nisso daqui. Ah, você Eu sei que jura? existe todo um Você jura? Não adianta você falar uma frase dessa e depois vai falar, eu sei. Não foda-se, Eu você sei, sabe, porra. eu fui preconceituoso de propósito. significado, simbolismo, principalmente com relação a questões sociais e políticas por trás. Não, nem sempre. Não, muito desse não. Não são questões sociais e políticas. Não, nem sempre. Muito da arte contemporânea não é. Não, às vezes é crítica contra o próprio mercado da arte, inclusive. Porra. Exatamente. Das obras contemporâneas, questões de protesto, eu entendo tudo isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o artista contemporâneo, ele não protege o significado da sua obra, ele não diz qual que é o significado. Esse aqui é o ponto tudo, viado, porra! Meu santo amado, caralho. Não é possível, cara. Mas e um bar, hein? Um bar é bem melhor, né, do que um rato de porão. Do que MC Livinho? Com certeza. Porra, tá maluco. Ele é híbrido igual o Luciano Huck. Tomara. Tem a foto do Luciano Huck que eu adoro, que ele tá no carro assim com 3 discos assim, dos Racionais, que é muito provando que dá pra você não entender também. Porra. Não precisa ser arte erudita pra você não entender. E um dos vídeos mais... Pelo menos um dos meus vídeos favoritos da internet, eu me falei... lendo a música do Racionais e fazendo a interpretação dele. Muito foda. Um dos vídeos mais incríveis na internet. Quem quiser pagar um dia aí, pode pagar toda semana se quiser, inclusive. Muito foda isso. O significado, ele é tão fluido, ele é tão etéreo, ele não tem nenhuma lógica racional pela qual qualquer pessoa possa pegar e dizer, não, é assim, tem que ser assim, por causa disso. Não, cada pessoa vai interpretar. Pô, mas vou falar um bagulho aqui, talvez não tenha nada a ver, mas eu vi que a nossa querida camarada Limão tá aqui. Cara, pra uma pessoa dessa é impossível compreender questão de gênero, velho. É impossível. É impossível. É um robô, porra. É impossível. É um robô.
Sério, pra uma pessoa dessa, é impossível essa pessoa compreender qualquer questão de gênero. É Tem que desenhar o bizarro. quadrado e botar dentro do quadrado. Caralho, velho, é bizarro. Bizarro. Bizarro, 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 bizarro. E, tipo assim, não é o seu tio Jorge de 60 anos que estudou pouco, tá ligado? Que tem toda aquela questão só da uma cosmovisão muito pequena sobre o mundo, tá? É uma pessoa que tá se propondo, tá lendo o livro ali do Tarantino e tal, que estudou essas questões de hermenêutica, enfim. Cara, tudo tem que ter, é um sentimento muito... eu sentia muito quando eu tava na academia de teologia, que é um sentimento muito de... Eu estou estudando a verdade e eu tenho mais a verdade do que as outras pessoas têm. Uhum. Então, tipo, é muito bom ter esse tipo de sentimento, sabe? Tipo, você sabe mais do que as pessoas sabem de uma parada que é dita como a verdade principal, tá ligado? E aí, quando vem alguém e traz um assunto desse que, tipo, fala, cara, não tem verdade não, é só... Eu não tô preocupado com isso. Não, mas tem que ter. Não tem, cara. E aí, se não tiver, o que a gente faz? O cara fica bugado. Ele finge que estuda porque tá explicando tudo errado. Não, dentro do que ele tá dizendo, ele tá explicando certo. Eu só discordo. Dentro do que é uma exegese, ele tá explicando certo. No padrão, dentro de uma linha... Dentro de uma escola, né? Mas... Eu discordo... Porra, Radicalmente. Radicalmente. Interpretado de uma forma. E se é assim que ele entende fazer a sua arte, tudo bem. E existem vários roteiristas e cineastas que propositadamente Tudo bem nada, você acabou de falar que o bagulho é fumado. Porra. Se vai bater, bate até o fim, porra. fazem obras que são muito subjetivas e que dão margem para muitas interpretações. Pense em Stanley Kubrick, ou David Lynch, ou Darren Aronofsky. Darren Aronofsky? Você tá de sacanagem? Esse cara aí, é esse aí mesmo. Você tá E como eu disse, brincando existe comigo. muita gente que acredita que essa seja a abordagem correta. E a maioria dos escritores gosta de ver o público e os críticos inventando teorias malucas para o significado por trás de cada detalhe de suas obras. A film is sort of like a book, and Esse é gigante, não books tem get jeito, tá written, maluco. and the author maybe passes away, so you can't go talk to them and say, Okay. what did you mean, you know? Mas existe o outro lado, que é a exegese. Enquanto Porra, o Aronofsky, ele não se cansa de explicar no filme, ele vem na entrevista e explica de novo. Tá maluco? Mas ele acabou de ser regaçado pelo... Foi, sim. que a exegese dá significado para as coisas, a exegese extrai o significado com a intenção original que o escritor, o autor tinha. Não existe intenção original, cara. Porra, tu vai perguntar pra quem, cara? Intenção original? Daqui a 50 anos tu chega lá pro Tarantino. Porra, Tarantino, naquele filme lá que tu fez, O Cães de Aluguel. Na cena 4. O que você queria dizer naquela ali? Ele acha que o cara vai dizer a mesma coisa que ele tava pensando naquela hora que ele falou action. Pra rodar o bagulho. Porra, cara. Você não tá lidando com Deus, com entidades que não mudam, porra. Ao criar aquela obra, e vai por mim, é um processo muito mais difícil, porque não depende da minha imaginação, depende de bastante estudo e pesquisa. Não é imaginação, pelo amor de Deus. Ai, cara. Porra, é muito duro ele meter um tá tudo bem pra depois falar, você imagina qualquer coisa aí, é o que você interpretou. E Intenção original, cara. O máximo que você consegue fazer é chegar, tipo, que fazia muito, tá? Você vai estudar, por exemplo, o contexto histórico, sei lá, você vai ler o Astro, né? O Atom. Você vai ler o contexto histórico, vai ver o que acontece, enfim. Vai pesquisar diversas coisas pra você ter mais ou menos uma ideia do que tava rolando naquele local, pra de alguma forma chegar mais próximo de algumas ideias que ele teve. Mas, tipo, ideia original, cara, você nunca vai chegar, velho. Se o seu objeto for esse, velho, é uma corrida perdida. Por exemplo, Steven Spielberg já disse em várias entrevistas que a história do ET Ai, droga, eu já sei qual que é essa DT. Beleza. Não, mas tá aí, né? Aí dá muito trabalho você ver a entrevista. Tá respondido. foi inspirada na sua infância, quando seu pai e sua mãe estavam se divorciando e tudo o que ele queria era alguém que o resgatasse dessa situação. About divorce, and especially how divorce hits young kids, pre-teenagers, which... Realmente, porra, ele tem que me dizer isso.
is what I experienced when I was about 15, 16 years old, and my 3 sisters were preteens. Você não precisa dar nenhum significado além disso pro filme. É sobre a infância do Spielberg. ET, só. Meu Deus do céu, Verdade. que visão limitante, caralho. Chega a ser até triste, mano. Sobre isso. Porra, Mas um ainda dos assim, maiores filmes várias do Spielberg que é só sobre isso. O filme Muito é foda. sobre A infância dele. a infância dele. Como ele tinha afeto, o que ele faz. Foda-se. pessoas deram um significado religioso pro filme, dizendo que ET era um símbolo de Jesus. But the picture of their telepathic connection, I feel like, is a picture of having the Holy Spirit living in us. E Spielberg chegou a declarar que era normal que as pessoas vissem assim por conta da ressurreição, mas ele complementou: eu sou um bom garoto judeu de Phoenix, Arizona. Se eu chegasse na minha mãe e dissesse: mãe, eu fiz um filme que é uma parábola cristã, o que você acha que ela diria? E para ver como interpretações vão para todos os lados, um televangelista americano chamado Jimmy Swaggart dizia que o ET era uma besta do inferno e que Spielberg era um agente de Satanás. Então, aparentemente, o ET é uma figura muito mais profunda do que a gente imaginava. Você entendeu? Profunda. Besta do inferno, profunda. Você entendeu? E como nem sempre o escritor está ciente de todas as influências inconscientes que estão atuando na sua obra, às vezes Nem sempre é muito um foda, analista pô. Tá maluco. Nem sempre, nem sempre. Às vezes ele tem 100%. consegue desvendar mais significado do que o próprio autor imaginava e que realmente faz sentido. Como este jornalista que Mas aí você acabou de se arregaçar, velho. Sozinho, sim. Você se destruiu sozinho. conseguiu surpreender Steven Spielberg com o verdadeiro significado de uma das cenas mais bonitas do seu filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Your father was a computer scientist. Your mother was a musician. When the spaceship lands, how do they communicate? That's a very good question. I like that. You've answered the question. They make music on their computers and they are able to speak to each other. And you see, I'd love to say, you know, I intended that and I realized that was my mother and father, but not. Pelo amor, cara, na moral. Mas é que ele vai dizer, não, mas você tem que saber da história do Spielberg, da vida do Spielberg pra chegar nessa conclusão. Tem, exatamente. Not until this moment. Thank you for that. Essa é uma história muito bonita. Um dos maiores roteiristas da história descobre, com a ajuda de um jornalista, a influência que nem tem que ler o currículo do autor. Pois é. Aí tem vários autores aí. Biografia inteira. Não tem nada, né? nem ele havia reparado da profissão dos seus pais no filme. Inclusive filmar, tá maluco? Muito bom. Isso é exegese. É entender o escritor, a obra e a época na qual a obra foi criada para extrair o significado dela. Extrair, não colocar. Enfim, o trabalho do exegeta é complexo. Então, se você quer conseguir entender melhor um filme, um livro, ou até mesmo... Faça o nosso curso aqui do... Vai vender o curso. Como escrever filme de série, tá aí. De arte, siga os seguintes passos. Primeiro, tente descobrir se o autor já deu alguma explicação sobre sua obra em algum momento. Não, porra. Não é possível. Pra que fazer exegese de filme? Poxa, camarada alemão. Se o próprio escritor já fez esse trabalho, seu trabalho está quase pronto. Segundo, entenda o contexto de quando a obra foi lançada. Por exemplo, eu falei disso no vídeo onde analisei... Agora, papo reto, tipo... Você vai assistir um filme que o cara que fez o filme você vai procurar a explicação primeiro. No seu ouvidinho. Aí você vai ver e falar, realmente, a explicação que eu já esperava que eu tivesse certo, estava certo. Concordo com o que eu já esperava que eu fosse concordar. Então todos os vídeos sobre algo, teoricamente, vão ser muito parecidos, porque só tem uma verdade, né? Basicamente. Isso. Sim. Vai depender só da habilidade de escrita de cada pessoa que tá fazendo pra poder diferenciar. O filme Top Gun. A Guerra Fria e o fim da Guerra do Vietnã são muito influentes na criação e no sucesso desse filme. E nesse ponto é muito importante tomar cuidado com o anacronismo. O que é anacronismo? É você pegar um conceito de uma... Então eu não posso ler um livro feito há 300 anos porque não vai ter uma entrevista do autor? Exatamente. Exatamente. Tu acha que esse pessoal aí de filosofia aí fica batendo na cabeça, nunca chega a uma verdade nenhuma? Tá todo mundo morto, né? Eu vou perguntar pra quem? Aí é foda, né? Não tem, o pessoal fica de inventismo, né?
época e transportá-la para uma outra época. Quer um exemplo? Este livro, O Acorde Secreto. Eu sou um grande fã da Geraldine Brooks, uma grande autora, ganhou o prêmio Pulitzer, gosto muito da forma como ela escreve. Tem um dos seus livros, que é As Memórias do Livro, que está para ser adaptado ao cinema, e não vejo a hora de ver isso adaptado, porque é um bom livro. Porém, neste livro, O Acorde Secreto, ela faz um anacronismo gigantesco. Ela vai descrever a amizade bíblica entre Davi e Jonatas como, ao invés de amizade, sendo um relacionamento homossexual, simplesmente porque na Bíblia é dito que eles eram amigos muito íntimos. Então, aparentemente, dois homens não podem ser amigos muito íntimos, que isso já vira homossexualidade. Esse mesmo tipo de coisa já foi atribuída a Frodo e Sam. E não tinha gay naquela época, né, da Bíblia. Não tinha. Muita gente que... O gaysismo, né, nasceu no nascimento de Pablo Vittar, todo mundo sabe disso. Vê isso em Frodo e Sam. E C.S. Lewis chegou a falar sobre isso nos seus escritos, como é cansativo. Logo C.S. Lewis? Os homens não podem ser descritos como grandes amigos, que daí já vem gente achando e vendo questões homossexuais com relação a isso. Mas isso se chama anacronismo, é pegar temas do presente e transportá-los para Ele falou do serinho passado. que não tinha, Não tinha gay no passado. Não tinha. Caralho, ele falou serinho. Sério. Falei de sacanagem, mas ele falou serinho. Porque foi inventado, né? Gay foi inventado. Foi. Um erro muito diferente da Grécia, que não tinha um gay. Você tá fazendo... Não, aí vai te mandar ouvir lá do Brasão de Armas, lá falando que a gaysice lá, na verdade, na Grécia não existiu. Exegese, ou seja, quando você está querendo dar significado para as coisas, ao invés de entender o significado que essas coisas tinham na época em que elas foram. Assim, eu sendo bem sucinto, pra mim é muito difícil. Assim, ele tem o ponto dele, beleza, mas pra mim é muito difícil, porque aí minha amiga camarada alemão vai estar aí. Eu sou muito, muito amigo do Gilles Deleuze, né? E pra ele, porra, filosofia é criação de significado. Então, tipo, tá ligado? Então pra mim é muito difícil ficar vivendo essa vida onde eu tô incessantemente atrás de uma verdade verdadeira, enquanto eu poderia estar avançando com ideias. Mas, enfim, criando outras coisas. Mas, enfim, eu pra mim tenho é uma difícil. frase muito simples pra dizer, que é: quem tá lendo sou eu, não quero... Porra, não tô procurando, não tô jogando puzzle. Não tô... O que eu tirar é o que eu tirei. E é isso aí. E na próxima vez que eu ler, eu vou tirar outra coisa. E é isso aí. E foda-se. E se você quiser estudar nesse nível de buscar sempre uma verdade verdadeira sobre as coisas, você vai ter visto uns 5 filmes na vida, né? E, porra, o trabalho hérculo pra trás das informações deve ser pouca coisa, né? Foram criadas. Inclusive, para aprofundar esse assunto, eu recomendo fortemente o filme Close, que é um filme muito bonito, que mostra justamente como esse preconceito que existe contra uma amizade masculina, íntima e profunda acaba afetando a vida das pessoas. Recomendo bastante. Agora, o terceiro ponto é entender a filosofia de vida do escritor e no que ele acreditava, porque isso com certeza vai influenciar muito naquilo que ele faz. Mas isso é completamente relativo, cara. Pô, aí é foda. Porque nós, quanto pessoas, não somos tão certinhos assim. Eu posso dizer que acredito numa coisa e fazer algo completamente diferente. Ou, porra, caralho. Tem um livro aqui que ele deixou que ele falou, não, é 22 na veia. Por que você tá falando C.S. Lewis assim? Não. E o quarto ponto, entenda o público para o qual a obra foi feita. Um livro escrito em 1940 não tem a sensibilidade de hoje. Tem muita gente, novamente vou usar... Não? Talvez tenha mais, talvez tenha menos, porque não existe a sensibilidade dos anos 40, né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, dizendo que Tolkien era racista, porque... Tolkien era racista, ele é uma pessoa dos anos 40, porra. Um inglês dos anos 40. Não, mentira. Não, é nem inglês sim. O inglês dos anos 40, porra. É óbvio que ele era racista. Os orcs como sendo os povos africanos e que toda narrativa é para demonizar pessoas de pele escura. Esse tipo de interpretação não leva em consideração a vontade e a intenção do autor. Tolkien era um católico fervoroso que lutou contra os alemães na Primeira Guerra Mundial e que era claramente contra a ideia de supremacia ariana. Tudo que ele queria fazer era representar... Mas, caralho, esse que é o foda. Aí né? é na segunda, né? Porque dá pra você... Não, mas dá pra você ser contra o domínio de um povo e ao mesmo tempo ser racista. Dá pra ser essas duas coisas juntos. Inclusive, essa é a história da Segunda Guerra Mundial, inclusive.
Inclusive, a gente, como homem hétero, a gente vive a vida toda assim, tipo, sendo super machista ao mesmo tempo que não querendo ser machista. Tipo, dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tranquilamente. Essa que é a grande merda. Se não desse, você virasse só uma chave e tá tudo bem, seria muito mais fácil, né? Mas não, a gente é muito mais contraditório do que a gente gostaria de admitir. Sim. Apresentar o folclore, a mitologia. Meu pai não é nazista e isso nunca impediu de ser racista. Exatamente. De sua terra, de forma que ficasse marcado na cabeça das pessoas. E ele conseguiu. Então o motivo de não terem personagens pretos na mitologia de Tolkien é o mesmo motivo pelo qual provavelmente não existem personagens brancos nas mitologias africanas. É simplesmente uma questão regional. Uma você pode afirmar categoricamente, a outra você falou que talvez porque você, né? Não foi atrás de porra nenhuma pra poder... Até porque de fato, uma mitologia, o outro foi escrito nos anos 40, né? Então. Percebe como é problemático não levar em consideração... realmente, a mitologia dos anos 40 é meio forte. A intenção do autor. Você tem casos diferentes, como, por exemplo, Lovecraft. Esse cara era um babaca, apesar de eu ainda gostar muito do que ele escreveu. E por isso é importante que você entenda a mente do autor, quais eram suas crenças. Do contrário, você não vai conseguir fazer uma análise objetiva. Mas isso nos... Beleza. Uma análise de valor, né? Sim, se é bom, se é ruim, se é uma boa arte, uma arte ruim, uma arte bela, uma arte feia. Mostra que as coisas mudam de significado. Depois que um autor coloca sua obra no mundo, ele simplesmente perde o controle dela e qualquer um pode criar teorias e adaptar para suas ideologias, religiões e fantasias. Eu quero conversar com você que quer refletir comigo sobre histórias que são maiores do que os seus autores. Existem histórias que quando o autor cria é tão grande que perde o controle. Você não sabe nem o nome do autor, mas você sabe o nome da história, o nome dos personagens. Ué. Mas que conclusão de vídeo é esse? E por isso o autor já não tem mais domínio sobre ela. E as histórias, elas têm... Eu acho que todo o livro que você coloca à venda, se uma pessoa comprou, né? Já foi, né? Já era, né? Esse poder de nos impactar tão profundamente que não importa necessariamente qual era a intenção do autor. O que ele conseguiu muitas vezes é diferente do que era a intenção dele. Por isso que esse debate é tão interessante. E você acha que o significado que o autor queria, aquilo que ele tinha a intenção de colocar na sua obra, é o mais importante, ou o mais importante é o resultado? Ou seja, não importa o que você quis dizer, o que importa é o que as pessoas entenderam. E você tem alguma teoria? Porra, Pelão, que conclusão foi essa? Puta que o pariu! Foi a conclusão do Piscine, mas... Caralho! Tem gente que gosta. E deixa aí nos comentários o que você acha. Caralho, velho. O próprio cara pode ter tido a intenção e depois ele veio e falar, ih, mané, não era isso não, né? Pode. Puta que o pariu, mano. Muito obrigado, Jurandir. Porra, você realmente é um amigo, viu?